noite. Colocando o nome da minha convidada de hoje, Marise Nakagawa. Marise, boa tarde, boa noite de Amsterdã. Boa noite, câmera Boa aqui. noite também da Toscana, não é? É, buonasera. Mas ainda é bom pomerídio. Ainda é bom pomerídio. Então, Você está conseguindo me ouvir nós estamos... direitinho? Tô ouvindo assim, ó. Ótimo, ótimo. Vitor tá mandando beijo pra gente, tá Ai, já entretendo tô um com monte de saudade. coisa também. Gente, vamos falar um pouquinho do Vitor. Depois a gente conversa com a Marisa. O Vitor Barros é um... Ele tem uma ideologia muito grande em várias coisas, né? É Eu acho verdade. que ele é um sonhador, ele faz projetos incríveis e ele organizou e inventou onde nós nos conhecemos, né, Marisa? O É, primeiro desafio gastronômico pelo mundo. foi E a ótimo. Marisa participou da Toscana e aí a gente se conheceu lá. Um É, abraço aí para todo mundo que está entrando. Não é, Marisa? Onde foi é que você ótimo. mora exatamente na Toscana? Então, na verdade, já faz 17 anos que eu moro na Toscana. E desde o momento que eu me transferi do Japão para cá, eu sempre morei na cidade de Florença. Porque eu já aproveito para explicar para aqueles que não sabem que a Itália é dividida em 20 regiões e uma delas é a região toscana, com seus mais ou menos 3 milhões e 300 mil habitantes. Capital, Florença. Então, se uma pessoa Exatamente. mora em Florença, é bem ampla Florença, porque nós temos, comparado a São Paulo, com 80 milhões de habitantes, nós só temos 400, mais ou menos 400 mil habitantes. Mas eu sempre morei na cidade de Florença. 3 anos atrás, eu subi o morro, eu brinco, porque a cidade de Florença é fundada na base de 2 colinas e nós temos várias colinas e são justamente essas colinas produtoras de grandes vinhos toscanos. Então, eu subi um morro, uma dessas colinas, e atualmente moro numa cidade chamada Fiesole, que é praticamente como se fosse um bairro da cidade de Florença. Ai, não conheço. Olha aí, Ó, gente, Guilherme, ó, quanta Guilherme. informação. Guilherme, um beijo para você. Guilherme é da Lindo. Tupantur, gente, lá de Portugal, do Excelente Porto. guia receptivo de Excelente, Portugal. maravilhoso guia, sabe tudo, todos os produtos. Eles estão fazendo um programa em novembro maravilhoso de conhecer as vinícolas, os lugares mais fantásticos de Portugal. Eu tô doida para ir, sabe? Ó, Clube de Mulheres de Negócios de Portugal entrando também. Um abraço, doutora Rijarda, brasileira pelo mundo, como a gente, como eu, como a Marise. Ô, Marise, me fala então. Gente, a Marise, ela é intérprete, ela é Sim, tradutora, ela, bom, foi para o Japão, é metade japonesa, metade brasileira. Conta um isso. pouquinho do seu background. Então, vamos lá. Nasci em São Paulo. Como todos sabem, a maior colônia japonesa fora do Japão é justamente em São Paulo. Pai japonês e mãe brasileira. Eu gosto muito de usar a definição em japonês que eles dizem ai no ko. Ai em japonês é amor e ko é filho do amor. Na verdade, eu diria Que filho lindo. da insistência, porque não sei se vocês já ouviram falar atualmente, é muito tranquilo os casamentos entre brasileiros e japoneses. Mas no período que os meus pais se encontraram e se casaram, eles tiveram muita resistência da parte paterna, porque os japoneses, a família japonesa, não queria que eles se casassem. Ou seja, que eles misturassem o sangue. Eu acho que quem é descendente, quem é de origem japonesa, sabe. Mas como eu amo o Japão, eu também tenho sempre uma justificativa em relação a isso, porque os japoneses foram para o Brasil com grandes sonhos que provavelmente numa próxima live nós até poderíamos falar sobre essa imigração. E eles tiveram também um grande sonho de retornar para o Japão e muitos não conseguiram. Então, eles, mantendo o sangue, eles queriam manter aquele pedacinho do Japão no Brasil.
Então, eu sou uma Ainoko, filha do amor. Fui para o Japão fazer a universidade com 20 anos, deveria ficar só 4. Estudei a Qual língua japonesa universidade que você foi fazer lá? em Nara, se chama Tenri, e fui estudar a língua japonesa. Então, eu me formei em língua japonesa e comecei a trabalhar no Japão como tradutora e intérprete. A minha formação, a primeira formação, sempre envolvida com turismo, que eu amo turismo também. E foi no Japão que eu conheci um italiano, motivo pelo qual, 17 anos atrás, eu vim para a Itália. Ô, gente, e ele estava estudando lá também, o marido italiano? Não, eu já trabalhava, estava em Tóquio. E eu fui a intérprete dele. Então, como eu fui ótima, eu sempre brinco, né? Muito boa de língua, língua japonesa e italiana. Então, ele se apaixonou e nós nos conhecemos. E ele permaneceu no Japão por vários anos. Mas você já falava italiano também? Não, agora você já está falando italiano, né? Não, na verdade, eu falava, no período que eu trabalhava e vivia no Japão, foram 14 anos, eu falava o português, o japonês, o inglês e o espanhol. Então, quando eu trabalhava com clientes ou empresas que vinham fora, que vinham de outros países, geralmente nós nos comunicávamos com o inglês ou com o espanhol. Mas com o tempo, nós vivemos praticamente 8 anos no Japão, então eu também aprendi o italiano, conseguia me comunicar bem, mas você acaba se comunicando bem somente vivendo no local, né? Ah, sim. Então, quantas línguas você fala, Marisa? 5? Ai, meu Deus, fluente. Você está me ouvindo? Porque minha tela... Deu uma congelada aí, mas voltou. Tá dando Então, eu umas fluentemente, cortadinhas. né? Fluentemente, a gente poderia dizer, falo 5 línguas, falo o português, o japonês, o inglês, o italiano, o espanhol. Mas as línguas que não usamos com frequência, que é o espanhol e o inglês, obviamente eu falo, mas não é que consigo saber sobre tudo ou falar sobre tudo, mas sim, falo as 5 línguas. Que maravilha. Hoje já pensou. Paris, meu Pois é, tanta sonho gente também é uma entrando cidade aqui. maravilhosa. Um beijo para minha prima Carla, que está aqui, Gláucia, Diná Nascimento. Olha que legal, gente, tanta gente entrando. Oh, e deixa eu te falar uma coisa. Pois não, pode falar. Verona é toscana também? Não, né? Não. Verona já É faz outra parte do província. Vêneto. Do Vêneto. Ah, é Vêneto, Toscana. É Então. Vêneto. Ah, tá bem. Então, as cidades principais da Toscana que nós conhecemos são cidades, por exemplo, Siena, a Siena, cidade né? de Siena, onde é todos os anos o Palio, que é uma competição medieval, muito conhecida por ser ininterrupta, ou seja, desde o período medieval aconteceu, com certeza as regras foram ao passar do tempo, mas é uma corrida que os participantes são contradas, que na verdade contradas são bairros tradicionais de Estamos com problema de Oi, dá para conexão. ouvir? Ai, gente. Oi. Dá. Infelizmente, Mas essa internet. hoje a gente tem umas épocas que a conexão fica melhor, depois, sei lá. Agora, nem sei se tem tanta gente fazendo live essa hora, né, Essa hora Marisa? não, né? Mais tarde é que tem mais, sabe? Olha aqui, Ana Amélia, minha amiga, falando. Ana Amélia, hoje eu estou falando com uma guia da Toscana. Bora lá, né? Com a Então, Marisa, conhecer. Olha, Marisa, eu já fui a Florença e eu adoro. É maravilhosa a cidade. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi a estátua de Davi. Eu acho que me impactou tanto aquela estátua, sabe? Enorme, né? Maravilhosa. Aquilo, eu fiquei tão encantada.
que a gente dá vontade de chorar diante de algumas obras de arte, né? A gente estava falando isso. Não, de muitas de artes. Ó, o Vitor, um beijo grande para o Vitor, que está aqui. Disse que não vê a hora de vir para o show do Bocelli, no Laiate. Mas será que tem esse também ano, hein, Marise? próximo ano agora. Agora, a próxima data, se eu não erro, acho que era em agosto. Eles já remarcaram as datas para o próximo ano. Caso as pessoas queiram saber de detalhes, entrem em contato comigo, que eu não gostaria de dar uma data errada. Então, e outras cidades... Florença, obviamente, sinceramente, é uma das mais bonitas da Toscana, ou melhor, a mais bonita. Porém, Siena não deixa a desejar. Outras cidades importantes na Toscana são... Nós temos Arezzo, nós temos onde eles filmaram La Vita é Bella, um filme muito interessante também. Nós temos Pisa, que até hoje a gente está lá segurando a torre pendente. Todo mundo, aquilo é uma foto clássica, né? Todo mundo segurando aquela torre. Sim, sim. Terra natal também de Galileu. Galileu nasceu em Pisa. Ai, você está conseguindo me ouvir? Que eu me congelei aí. Está conseguindo me ouvir? Tá congelando, depois volta, aquelas coisas, né? Isso. O Guilherme está falando que são os melhores vinhos da Itália, os da Toscana. Eu conheço, né, o Brunello de Montalcino, que estou lembrando agora. E outro dia, gente, vocês acreditam? Vou contar, hein, Marise? Conta. Ela estava cozinhando um prato da Toscana, um prato italiano. E aí ela falou, vou fazer uma sangria com um Brunello de Montalcino. Eu falei, tá louca? Não, você sabe que eu estava lendo outro dia, essa semana... Não, eu estava falando ontem sobre vinhos com Joaquim Alessi. Ele falou, Margot, tem que ter cuidado, porque tem muito Brunello de Montalcino falsificado, que deu aquele boom, ficou famosérrimo e tal. Então tem que ter cuidado para comprar o original, que são vinhos caríssimos, né? Então, O Brunello de Montalcino, a etiqueta que chega até nós do Brasil, ou até mesmo em outros países da comunidade europeia, são das vinícolas mais... Mas imagine que na cidade de Montalcino nós temos mais de 230 vinícolas. Então, se que você encontra Brunello de Montalcino a partir de 30 euros a 100, 200, 300, safra principalmente, e depende também da vinícola produtora. O que eu acho a comida italiana ela é muito boa, né? Qual é o dia a dia? Come-se pasta todo dia, igual o brasileiro, descendente de italiano, come pasta todo dia? Essa é uma pergunta muito boa, porque todo mundo me pergunta. Na verdade, o italiano, eu acho que o prato principal dele não é a pasta, na verdade, é o pão, né? Então, na mesa do italiano nunca pode faltar pão e vinho. Mas nós aqui, geralmente, a massa quase todos os dias. Porque eles fazem assim... o modo que a gente vê no restaurante, na verdade, não acontece dentro de casa, mas é uma entradinha, um primo, que seria o carboidrato, e o segundo, que seria a proteína. Então, nos finais de semana, quando você tem mais tempo, quando você vai jantar ou almoçar com seus amigos, a regra é uma entrada, um carboidrato e uma proteína. Os italianos, geralmente, na hora do almoço, eles comem um sanduíche rapidinho. São muitos poucos que comem massa, porque o almoço, como em São Paulo, como em cidades grandes, a gente come rapidinho. À noite, eles comem massa e carne. Ou seja, tem o pratinho de macarrão dele e o pratinho do lado. Mas, Marisa, você sabe que é engraçado isso? Porque nós, brasileiros, a gente tem mania. O brasileiro almoça meio-dia, né? Meio-dia e meio e tal. Aqui na Holanda não se almoça também, só se janta. Mas os nossos descendentes, pelo menos lá no meu estado, que é o Espírito Santo, em São Paulo também, que tem muito italiano,
vários estados brasileiros têm muito italiano, eles param para almoçar, né? Todo mundo para. Não tem a cesta, por exemplo, que se tem na Espanha. Uhum. Pelo menos a que eu saiba, eu até lembro dos meus pais há muitos anos dormindo um pouquinho depois do almoço, mas eu já não conheço mais. Com esse frenesi do mundo e tal, eu acho que pouca gente É, dorme depois do almoço. Eu não sei sim. mais como é que são Os os idosos, hábitos lá. não sei se você sabe que a Itália, juntamente com o Japão, é um dos países onde a qualidade de vida, onde as pessoas vivem mais. Então, nós temos idosos de 80, 85, temos até pessoas que chegam a 100 anos. Essas pessoas, com certeza, almoçam e dormem. Dormem, por exemplo, almoçam a 1 hora da tarde e dormem até as 3 horas. Isso eu confirmo porque eu vivia num condomínio onde os meus filhos, depois do almoço, iam querer correr e brincar. E tinha sempre velhinho abrindo a janela e falando: está aqui! Ou seja, cala a boca todo mundo. Ai, gente. E é uma sociedade matriarcal também, né? É, sim, com certeza. Ainda em muitas famílias, os finais de A semana mama, né? A é a mama que eu tenho. poderosa, né? É poderosa, mas eu tenho até dó, porque eu brinco. Eu venho de uma realidade, não do Japão com o Brasil, então muitas pessoas perguntam a respeito da submissão das mulheres japonesas, mas eu vejo que as mulheres italianas aqui não são submissas aos maridos, mas elas são submissas às suas tarefas domésticas, à sua realidade de mãe, de matriarca, que eu fiquei impressionada, porque o almoço ou o jantar da mãe realmente é assim. A mãe, a sogra, é a que menos se senta na mesa para comer, porque ela troca todos os pratos, ela traz todos, por exemplo, a entrada, a massa, a carne. E mesmo que você queira se levantar e ajudar, não, é ela que tem que fazer tudo sozinho. E eu morro de dó. É uma coisa um pouco exagerada por aqui. Porque, olha, aqui no Brasil a gente também são vários pratos. Eu chego lá, minha mãe faz lasanha, feijoada, sabe? Completamente desnecessário, porque até parece que eu como, não como. E aqui é completamente, olha só que loucura aqui. Aqui é completamente regrado tudo. No início, meu marido pesava assim, um bifinho de 120 gramas para cada pessoa. Então, aí eu falei, meu Deus, estou casando com esse homem tão miserável, mas é uma coisa cultural isso. Não é uma questão de ser sovina, é toda uma questão cultural isso. É interessante, porque aí, um dia eu fui na casa, primeira visita que eu fui fazer, na casa de um amigo dele, ele me perguntou assim, Margot, você come quantas batatas? Sei lá. Nunca parei para pensar quantas batatas eu como. Depende do tamanho da batata, sabe? Então, é assim. Se nós estamos em 4, são 4 pedacinhos de carne para um. Se você quiser repetir, forget about, só no próximo. Forget about. Mas eu acho que principalmente os países que vivenciaram as guerras, Guerras, então claro. tiveram uma educação completamente diferente. A gente pode dizer, na Itália nós não pesamos, mais abundante. Porém, acho que o problema contrário é que muitos, sem generalizar, mas muitos deles não conseguem deixar sobrar. Então, às vezes, você acaba até obrigando a criança ou a pessoa que está na mesa a comer tudo. Você não tem aquele. Isso nós estamos falando da nossa etiqueta diária de casa, tá, gente? Não vamos Da dizer rotina, né? Claro. você vai, você deixa um pouquinho no prato, que você deixa um pouquinho no copo. Eu estou dizendo que no dia a dia, por exemplo, quando você vai ter um almoço familiar, você tem que comer tudo. Então, você põe como nossos pais ensinavam, põe só o que você vai comer, porque se você deixar no prato, já todo mundo te olha todo dizendo que você está desperdiçando. E realmente é muito diferente com a nossa realidade brasileira, que às vezes até tem um aspecto negativo.
Eu vejo que no Brasil tem até algumas propagandas, alguns incentivos para vamos comer metade do prato, porque se joga muita comida fora no Brasil, né? Muito desperdício, né? Muito desperdício. Então, mas tem países que eles pesam mesmo, eles contam. Para mim é um pouco exagerado. Olha, aqui acontece com a água. Coitado, o Jens, um amigo meu holandês, entrou aqui na nossa live. Um abraço para você. Nós estamos falando dos hábitos dos holandeses, dos italianos, ao sentar à mesa, né? E dos brasileiros também, porque nós somos. A Marise mora na Toscana, mora na Itália, e eu, você sabe, eu moro aqui em Amsterdã. Mas isso foi o início, agora isso não existe. Mas que eles falam, não, essa embalagenzinha aqui, porque não tem essa história de comprar um filé mignon inteiro. Não existe. Sim, eu já vivi essa realidade quando fui para o Japão, que a carne, os bifes, você compra por gramas e não por quilos, como a gente me dá um quilo, 2 quilos de carne, né? Mas aqui também é muito divertido que você vai comprar, você pega, eu quero 100, 200, 300 gramas de carne, você não, é difícil você pedir 1 quilo de carne. Além de que no suco já vem 200, 300, 400 gramas, sempre embalajadamente. E depende da quantidade de pessoas que você tem em casa também. Por exemplo, você que tem 3 filhos, né, Marisa? O consumo é maior, né? Claro, né? Isso eu tenho que agradecer à cultura italiana, porque com 3 filhos, os meus filhos nasceram no Japão. Atualmente eles já estão grandes, né? Dizendo, a menina tem 24 e os meninos têm 22 e 19. Sério? Então, você já tem filho de 24 anos. É uma filha. Obrigada. Como ela chama? Ela se chama Marcela, ou Marcella. Ai, que linda. Ela é super parecida com você, não é? Ela é parecida. Sim, sim. Eu estava procurando uma foto sua para fazer a chamada e eu vi a Marcela. Marcela ou Marcele? Marcela. E tem uma outra irmã sua com M também? Mara. Minha irmã mais velha se chama Mara e mora na Suíça, em Genebra. O Vitor aqui mandando beijos e dizendo bisteca fiorentina, porque ele ama essa carne, esse prato. Gente, mas é um glutão esse menino, né? Ele é um glutão. Olha, ele ia sofrer aqui em Amsterdã, viu? Olha, então, fica por aí, porque aqui... Mas os queijos são maravilhosos aí, né? Eu gosto muito de tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa boa, sabe? Gente, entrou aqui uma amiga minha, deixa eu dar um oi para ela, Denise Zandonati, descendente de italiano também. A gente está falando sobre a Toscana e os hábitos dos italianos. Nós temos regiões completamente colonizadas por italiano. Então, a região que a Denise é, minha amiga, é uma região, Venda Nova, de imigrantes italianos. Eu, por acaso, sou neta de uma italiana casada com libanês. Então, eu sou... É muita mistura, né? É muita mistura. Eu acho que é muita mistura. Sim, no sul do Brasil nós temos muitas colônias ainda e lendo a respeito, em alguns lugares, muitos deles ainda falam um dialeto, que é o italiano, não é italiano, é italiano. E muitos chegam aqui na Itália achando que está falando italiano, na verdade eles estão falando um dialeto. Eu falo, não estou entendendo absolutamente nada. Deve ter muitos dialetos na Itália também, né? Aqui também tem muitos dialetos, sabe? E no Brasil, lá no Espírito Santo, tem os pomeranos, né? Que são vindos da Alemanha. Então, nós somos muito misturados, né? Você, então, né? Também. A cultura japonesa ela é muito forte na sua vida, Marisa? Pode repetir que congelou, eu não te ouvi? A cultura japonesa ela é muito forte na sua vida?
Japão assim de paixão. Voltou novamente? Você está conseguindo me ouvir? Voltou. Então, na verdade, apesar de eu ser muito brasileira, porque eu nasci, cresci no Brasil e eu tenho esse caráter, essa personalidade muito aberta, quando eu fui para o Japão, eu me apaixonei por tudo. Eu já era apaixonada desde o Brasil. E vivi 13 anos no Japão, então eu sinto muito a cultura japonesa a ponto de conseguir justificar todos os aspectos negativos e positivos de uma cultura. Eu brinco porque eu tenho uma irmã que ela mora na Suíça, a Mara, e ela não aprova, ela não concorda com a cultura japonesa em muitos aspectos que nós sabemos. É uma cultura, é uma sociedade machista, mas as mulheres, nós temos muito mais aparência do que realidade em tudo que a gente vê. É uma tradição que eles continuam seguindo, mas fora de casa. Dentro de casa, como em todos os lugares do mundo, me perdoem os homens, mas quem manda são as mulheres. São elas, as japonesas também são elas que decidem o que é certo, o que é errado, ou como elas vão educar os filhos, entre outros. Por isso, eu acho que o Japão, para mim, principalmente em relação a... Eu sou católica, com certeza não praticante, mas também posso dizer que eu adoro a filosofia do budismo, do Seiichi Noe, e eu acho que todos nós, mesmo não sabendo a respeito, com detalhes, a gente acaba praticando no nosso dia a dia. Porque Com se nós certeza. formos analisar, são a lei do retorno, de fazer o bem, que Da né? lei de causa e efeito, né? Causa e efeito, karma, que você faz alguma coisa de errado, volta para você. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher aonde morar hoje, eu voltaria rapidinho para o Japão. Porque Sério? eu amo aquele país. E Eu você? deixaria macarrão aqui e ia lá para o meu sushi. Eu adoro sushi também. Mas você tem uma coisa rígida na arrumação, uma Mary Kondo, uma coisa assim de, sabe, obsessão pela. Eu tenho uma amiga, que pena que eu esqueci de avisar para ela, que ela também é de São Paulo, é uma jornalista, e o pai dela é japonês e a mãe é brasileira. Então, ela. É Menina, sistemática. nossa Senhora! Uma época, eu operei meu joelho, chama Tânia, minha amiga querida Tânia. Eu vou falar para ela assistir essa live depois que a gente falou dela. Aí eu estava recém-operada e Tânia resolveu arrumar, me ajudar, botar método no meu guarda-roupa. Gente, que maravilha! Até hoje eu tento manter, mas aí é despiroca, Não, sabe? eu acho que Cara, é que bom demais a organização dela. eu acho que a sorte de viver, de ter nascido e vivido no Brasil, fez com que a gente tivesse muita liberdade em relação a muitas, porque a Itália, o Japão são países menores que, com certeza, se eles não forem organizados e minimizar tudo, eles não conseguem viver com. Porque o Japão é muito consumista, a Itália nem tanto. Mas, por exemplo, na Itália, nós temos a troca de guarda-roupa, que chega, termina o inverno, você tem que tirar todas as suas coisas de verão, empacotar, no sentido, colocar sachê, colocar isso, colocar aquilo, colocar vácuo, e esquece que você tem roupa de verão. E nós no Brasil, aqueles guarda-roupas enormes, onde a gente enfia tudo, né? Além de que a diferença de estação não é tão grande assim. Não. Mas essa parte, gente, infelizmente eu sou brasileira. Eu sou desorganizada. Não, essa coisa de guarda-roupa, eu tenho muita roupa de frio, porque aqui faz muito frio. Mas sempre faz frio, entendeu? Hoje é um dia de sol e eu estou aqui com uma blusa, uma comprida. Então, às vezes eu trago minhas roupas de verão lá do Brasil para cá. Esse ano, por exemplo, e eu sempre vou para a Grécia e vou para não sei aonde e tal. Aí eu falei, de novo, eu vou voltar com a minha mala de roupa de calor toda que não uso aqui. Não adianta. Às vezes eu boto uma bermuda, a gente anda muito de short. Eu sou de uma cidade de praia, né? Então a gente é muito à vontade, sempre com short, camiseta e tal, blusa fininha.
Aí, às vezes, eu boto um short aqui, aí eu falo, gente, eu sou muito otimista. Uma mulher dessa, velha já, usando um short em Amsterdã. Ah, não. A cidade aqui também tem dias. Nós tivemos, aliás, hoje está ventando bastante, talvez seja por isso que a internet não esteja funcionando muito bem, porque nós Disso. estamos praticamente numa colina. Mas tem dias que chega a 38, 39 graus Calor demais. e um calor muito grande aqui. Mas os florentinos, principalmente na cidade, não sei se muitos, se todos sabem, mas a nossa cidade de Florença, fundada no 59 a.C., como colônia romana, se tornou o berço do Renascimento. Berço do Então, podemos Renascimento. dizer que os florentinos DOC, eles ainda têm muito orgulho da origem deles. Então, muitos saem de casa muito bem vestidos, ficavam horrorizados de ver os meus pezinhos com as havaianas, porque estava calor, eu colocava havaiana mesmo. Porque aqui o que conta é a aparência externa. Então, você nunca vai ver um italiano saindo de tênis. Assim, pessoas mais velhas, gente, tá? Então, não generalizar para os jovens, mas se nós formos almoçar com uma família X, que tem até brasão, você não vai ver essa pessoa de tênis. E muitos italianos amigos dizem que eles conseguem se identificar em aeroportos, em locais, porque quando você olha para o sapato do italiano, você vê que o italiano tem sempre um bom sapato. É muito importante para eles isso. Todas as joias de família. Então, aqui, qualquer tipo de evento, gente, é um motivo para você se vestir hiper bem. Não de gala, porque a diferença de São Paulo ou outras cidades, você vai para um teatro, você veste um vestido de gala, vamos dizer assim. Aqui não, aqui é bem tranquilo. As pessoas se vestem normalmente, até mesmo em restaurantes Michelin, entre outros. O que não pode, quem tá? Não vivo sem a minha rasteirinha. Eu também adoro um chinelinho de dedo. Eu também gosto. Eu, mais ou menos, eu gosto de andar arrumada, porque eu sei lá, aqui eles assim, eles acordam, eu acho que já dormem de moletom e sai do jeito que acordou. Claro, né? A gente está generalizando, nem todos, mas, gente, É, é muito comum isso, sinceramente, sabe? Não, sim. eu já sou mais italiana nesse jeito, mais libanesa. O libanês também gosta de joias, né? Bom, pulseiras, Sim, sim, os italianos Ixalá, também. Ixalá. Italiano. Aqui nós temos, por exemplo, quando você se casa com um italiano de uma família, não estou dizendo uma família rica, uma família de tradição. Eles têm sempre os joalheiros de família, que são eles que fazem as joias, porque a coisa boa do italiano, não todos, infelizmente, mas uma ocasião importante é sempre um momento para você ganhar uma joia. Um casamento, por exemplo, quando você, não somente no noivado, mas quando você se casa, ou quando nasce uma criança, é um brinco de diamante, ou 10 anos de casamento, é um colarzinho com algumas pedrinhas. Então, eles têm esse costume, obviamente, quando tem dinheiro, de, em ocasiões especiais, dar sempre joias. Então, nós temos sempre o ourives da família, que você vai lá na Ponte Vecchio, onde nós encontramos todas aquelas joalherias históricas, faz uma fotinha do que você gosta, você vai para o seu ourives, dá para fazer igual com um precinho mais em conta. Então, a Imagina. maior parte das famílias utilizam o serviço de um ourives. Eu acho lindo isso. Ô, Marisa, deixa eu te falar, fala um pouquinho sobre o seu trabalho aí. Você é tradutora, você é intérprete nessas línguas todas que você fala. Você Na também tem uma ligação com a comunidade brasileira e tem consulado em Florença? Então, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei trabalhando como tradutora e intérprete, mas é uma profissão muito limitada. Trabalho com o tribunal, sou tradutora juramentada, dou assistência na cidadania, entre outros, mas, sinceramente, quando eu cheguei na Itália, em Florença, para entender melhor o povo, a cultura, entre outros, fui estudar história da arte e me apaixonei
Por isso, eu praticamente trabalho com turismo. Trabalho com turismo, sou guia do turismo, receptivo, roteiros, entre outros. Tudo que é relacionado à Toscana. E com a Itália também, porque nós, agora, ainda mais nesse momento que nós nos unimos tanto, com tantos desafios, com tantas lives, temos parceiros around the world, no mundo Around the inteiro, world, yeah, praticamente. so nice. Sim, trabalho com a comunidade brasileira no sentido mais na parte de voluntariado, porque tem muitas pessoas necessitadas dando informações. Nós temos aquela nossa parte da nossa comunidade marginalizada, como em todos os lugares da Europa, nós temos os nossos trans, homossexuais, pessoas que estão em situações deploráveis, e essa é a minha parte que eu faço de voluntariado e tento resolver todas as questões burocráticas para essa comunidade e para outras pessoas que precisam de informações também. A Itália deve ter muito brasileiro indocumentado, né? Porque é muito fácil entrar. Atualmente, eu não sei se... não foi com você que eu falei que a partir de 2022, nós brasileiros vamos ter que preencher um formulário online como ESTA, para os Estados Unidos, e esperar a aprovação para poder entrar na Itália. Ou seja, não é um visto, o brasileiro continua não tendo a obrigatoriedade de visto para vir para a Itália. Coisa importante é ter um passaporte válido com mais de 6 meses. Obviamente, apresentar, caso peçam, um cartão de crédito, um seguro internacional é importante, principalmente nesse período que de sim, Covid. né, gente? E uma carta convite ou reserva de hotel. Mas em 2022, no final de 2021, se não mudar, porque a gente dá uma data hoje com toda essa situação, não sabemos. Mas o brasileiro vai ter que preencher um formulário como formulário ESTA quando você viaja para os Estados Unidos, com todos os seus dados, para que assim, dessa forma, eles consigam verificar se você é uma pessoa idônea, se você não é um terrorista, para você poder entrar na Itália e na comunidade europeia. As coisas estão apertando, sim, né? E como é que está a situação do Covid agora? Liberaram, né, um valor para a Espanha, aqui da comunidade europeia, né? Um valor para a Itália, para a Espanha. Foi muito triste o que aconteceu com a Itália, né, Marisa? Mas é porque eu acredito que nós temos muitos idosos, então eu acho que o Covid ele acabou atacando as pessoas que estavam muito debilitadas, principalmente do sistema respiratório. Então nós tivemos muitas mortes mesmo, principalmente no norte da Itália, que foi uma coisa repentina, que como todo latino a gente não considera, a gente não dá importância, e quando você vai ver Itália, né, minha filha? Quem escreveu aqui? Que quando você vai ver a situação já está caótica. Mas foi importante, porque os italianos se conscientizaram e se tornaram muito mais disciplinados. Eu fiquei até admirada vendo italiano fazendo fila e respeitando a fila. Isso até então não existia. E a situação em relação ao Covid, nesse momento, nós podemos dizer que está estável, porém, alguns casos novos, motivo pelo qual a Itália ainda não abriu a fronteira para o ingresso dos brasileiros e dos americanos, da América de modo geral, Sul, Central e América, porque a curva ainda está bem alta nesses países. Então, europeu pode entrar, normal. Europeu, sim, né? Da comunidade europeia, né? Sim, sim. Eu estou indo quinta-feira, vou viajar, né? Depois desse tempão. Vou para Cannes. Nossa, vai encontrar o Luiz do França Entre Amigos. Você vai adorar ele. Ele mora lá? Ele mora em Cannes, sim. Eu vou falar com ele. Temos outro parceiro na França, a França Entre Amigos. Nossa, ele faz tour maravilhosos. Mas lá em Cannes também, eu vou ficar na casa de uma amiga que mora lá. E vou ficar uns dias em Nice também. Mas, tem que usar máscara. Todo mundo está falando que em Nice, andar nas ruas, tem que usar máscara para tudo quanto é lugar. É isso. É o novo normal, não tem jeito, né? Com certeza. Se cada um fizer a sua partezinha, eu acho que a gente vai superar também esse momento. E tem que sempre pensar de forma positiva. Isso é o meu lado zen. Só de a gente não
está no hospital todo entubado, mesmo que falte dinheiro, mesmo que falte passeio, que falte viagem. Por enquanto, eu acho que a gente consegue superar isso. Alguém está falando que eu ia para Nice com máscara tranquilamente. Pois é, eu vou falar com a Angélica. Eu já até pensei nisso. Mary Gomes está falando, nós temos uma amiga que mora lá, mora ali na Côte d'Azur também, ali, uma amiga da gente. Vou mandar um recado para ela. De vez em quando ela entra aqui nas minhas lives, né? E como é que está o mundo virtual, Marisa? Conta. Você daqui a pouquinho vai entrar em outra live, né? Gente. Hoje encaixou justamente uma live atrás da outra. Eu acho que o nosso mundo virtual foi algo muito positivo nesse momento, muito, né? Porque mesmo estando tão distantes, eu acho que principalmente nossos profissionais do turismo, nós profissionais que trabalhamos com network, entre outros, nos aproximamos muito, principalmente como você estava falando do Victor, esse sonhador que tem grandes ideias, realizador, inventador de assunto, né? Ou nós fazemos sempre algum tipo de corrente para se apresentar. Então, eu acho que o lado positivo foi que nós tivemos tempo de nos conhecermos melhor e nos aproximarmos, porque quando a gente está na alta temporada, a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo nem de pegar no celular para conversar ou conhecer as outras pessoas que ficam, por exemplo, na França, na Espanha, na Holanda, em Amsterdã. Agora eu já sei quem eu vou visitar quando eu for para Amsterdã. Be my guest, be my Alsjeblieft. Eu falando, aqui, eu tenho. Então, eu moro no centro de Amsterdã. Venha, vou adorar. E aqui, né, esse quarto é um quarto que é o meu estúdio, que aconteceu durante esses meses. Aí tem um sofazinho que faz cama, que vez em quando até eu durmo aqui. Principalmente nos nossos programas, que eram muito tarde, né? Os programas do Desafio Gastronômico. Eu sempre dormia, ficava por aqui, encostava e acabava dormindo. Mas eu moro aqui, adoro. Quem veio me visitar essa semana foi a Mara, que também participou. Fizemos Mara da Holanda? Mara da Holanda. A Holanda é Mara, né? Que Mara, é o né? slogan dela. Eu adoro. A gente fez um tour por aqui na minha região. Ela gravou um áudio comigo, mostrando os lugares. Tá bem legal. Eu acho que é por aí. A gente, aos poucos, vai voltando a se conectar, voltando a se visitar, não é? Olha só, outra coisa também que você tem para a gente convidar o pessoal é para assistir o seu podcast. Fala um pouquinho sobre isso. Ih, agora congelou mesmo. Então, gente, tem um podcast com a Marise que vai ser lançado hoje no endereço do Desafio. Desculpa, não. Cooking em Portugal. É onde que está lá os podcasts. Eu também já gravei um, não sei quando é que vai sair o meu, mas hoje a Marise, o Guilherme da Tupan Tours, lá de Portugal, e o Vitor, eles lançam o podcast da Marise na Toscana. Ai, voltou! Que bom! Caiu a ligação, desculpa. Sim, o podcast hoje do Cooking em Portugal. Isso, é isso. Ó, Vitor está aí. Guilherme. E vai sair hoje à meia-noite. Então, se vocês quiserem mais informações, ali, @Cooking em Portugal no Instagram. E é muito interessante, porque esses podcasts são, novamente, guias, chefes, profissionais de vários tipos, falando de vários pratos, culinária. E o mais importante não é somente falar da culinária, mas a gente explicar o porquê, de onde apareceu aquele tomatezinho, aquela batatinha, o manjericão. Eu não sei se no nosso desafio eu expliquei que o manjericão era usado como perfume, imagina? E em latim significa perfume dos reis. Mas né? Então, a história que está por trás de toda a culinária também é muito interessante. O podcast também vale a pena vocês ouvirem, porque a gente aprende sempre muito.
Então, o Vitor está falando aí que nós vamos adorar o podcast da Marise. Claro, vamos assistir. E outra coisa, nós estamos inventando outras coisas, hein? Vamos continuar o nosso programa, Com não é, Vitor? certeza, No será ótimo. Gastronomia pelo Mundo. A gente, nesse programa, teve a participação de 4 chefes. Juliane não, Juliana Aguiar, Caroline Martins, Francisco Pinheiro e Marcelo Alves. Muito legal. Ótimo, vale a pena. Ai, que Vou dar uma saudade. olhadinha no YouTube. Vamos Isso, lá. é isso mesmo. Olha, um abraço para Tânia Calazans, uma artista capixaba. Ô, Tânia, você já foi a Florença? Você que é uma artista, lugar maravilhoso, cheio de obra de arte, sabe? Temos que voltar a falar no específico das obras de Florença, porque uma hora passa tão rapidinho, né, Margot? Demais! E a gente fica falando sobre outras coisas. Mas eu acho que é assim. Eu acho que o gostoso é. Eu faço. Eu gosto, eu tenho vários programas, vários websérie que eu gosto de falar, uma conversa sobre astrologia, uma conversa sobre literatura, né? Agora uma conversa sobre turismo. Eu acho que é muito legal a gente poder falar com uma pessoa em outra região, saber o que ela está fazendo. E falo com muita gente no Brasil também, né? Na minha cidade, que é de Vitória. Você conhece Vitória, Marisa? Ainda não, preciso ir. Dizem que é lindo. Linda, linda. É o Ó, litoral dos Josiane, mineiros, né? muito bonito. Josiana está aqui também, um abraço. Josiana é do Ceará. Ela trabalha no Museu Maurits House, em Derra, um museu maravilhoso, onde está a moça do brinco de pérola, a nossa Mona Lisa, a Mona Lisa holandesa, um quadro Que maravilhoso lindo. de vermelho. Que com certeza vou querer visitar com você quando estiver por aqui. Lógico, né, Josiane? É muito lindo, o museu é muito lindo. Nós temos muita ligação com o Maurício de Nassau, né, por questões óbvias, que eles estiveram no Brasil, principalmente no Nordeste, né, Josiane? E lá é a casa dele. A família real daqui, ela é Oranhe. A gente fala Oranhe também, como Maurício de Nassau. Eles são da mesma família. Nossa rainha, gente, a monarquia aqui, ela se chama Máxima e ela é da Argentina. Olha que ótimo. Que interessante. Uma mulher linda. O amor é de todos de Ainocó. Ah, demais. O amor. O amor é lindo, né? E Florença, a Toscana, tem endereços super românticos, não tem, Marisa? Com certeza, com certeza. Vamos fazer novamente outras lives para falar realmente desses outros tours românticos pelo Rio Arno, ou então passeios de balão, passeios pelo Chianti. Para quem, falando Chianti, lembra de todas aquelas colinas e aquelas estradinhas tortuosas que você passa no meio dos vinhedos, dos olivais, entre outros. Tem muita história para contar ainda, Margot. Qual foi a novela que passou na Toscana? Eu acho que essas novelas italianas... Um abraço para o meu amigo. Se chamava Passione, com Tony Ramos. Como ela chamava a novela? Passione, de paixão. Passione, com Tony Ramos. Passione. Eu não me lembro. É mesmo? Chamava... Eu acho Passione que mesmo sim. a novela? Não me lembro. O público me ajudem, porque também faz anos que eu não assisto novela e não moro no Brasil. Eu também não assisto novela. Ô, Marisa, você já viu aquela série do Netflix chamada... A Josiane está falando aqui. Ela chamava Passione mesmo? Josiane, você lembra dessa novela que passou na... Foi maravilhosa aquela novela. Passional, Passione. Carla está falando, minha prima. Olha só, tem uma série, estava falando da Netflix, que é Street Food. Você já viu? Comidas de rua. Sim. Muito legal. Tem uma que tem do Brasil, lá de Salvador, que esse ano eu fui naquele bar, naquele restaurante que é
Muito lindo. Então, quem tiver... Porque é sobre comida de rua, que é um assunto muito legal também, não é, É Maria? bem interessante mesmo. O que que você recomenda? Qual é um tour básico, assim, na Toscana? Então, geralmente, primeiro as pessoas erram de pensar que vai conseguir visitar a cidade de Florença em apenas um dia. Então, se a gente quiser visitar Florença e Toscana com as cidades principais, eu acho que temos que ficar no mínimo 4, 5 dias, dedicando 2 dias para Florença e os outros 2, 3 dias para cidades como Siena, San Gimignano, aonde se encontra um dos melhores sorvetes do mundo, que ganhou várias competições, concursos gastronômicos internacionais. Então, eu acho que nós teríamos que fazer assim, um tour básico. 2 dias para Florença, um dia aproveitar para visitar Pisa e Lucca, que fica do mesmo lado, e o outro dia aproveitar para fazer Siena e San Gimignano, que são 2 cidades importantes, e o último dia a gente escolher para visitar, para fazer um tour de vinícolas, um tour enogastronômico, com degustação, com os pratos típicos e com certeza passando por todas aquelas estradinhas tortuosas que foram location, cenários de vários filmes, entre eles Carta para Julieta, O Gladiador, Espartacus, Paciente Inglês e muito mais. São cenários maravilhosos. E aquele... Como é que chama aquele filme do Os Girassóis da Toscana? Ai, Sob o Sol da Toscana. Sobre o Sob Sol o da Sol da Toscana. Toscana, que foi gravado na cidade de Cortona, que fica próxima de Arezzo, é sempre Toscana. O filme lindo, né? Aquele casarão cheio de mistérios. Nossa, que coisa mais linda. Vale a pena. Antes de viajar para Toscana, vale a pena ao menos assistir 1 ou 2 filmes relacionados a essa região. Tá vendo, gente? Ó, ano que vem, marque o tour com a... Esse ano, eu não sei, tá difícil, Não, né? próximo ano, com Ó, certeza. a Mary está falando que já foi. Aonde, Mary? Lá na Toscana ou na cidade do Sol do Girassol? Como é? Sob Ó, o o Sol da Vitor Toscana. acha que 15 dias lá é pouco. Com certeza. Eu diria no mínimo uma semana. Que quando eu falo uma semana, as pessoas falam, uma semana não dá. Então, eu digo pelo menos 4, 5 dias. O mundo é tão incrível, né? Tanta coisa. E É, os museus, não é? Nossa. muitos melhores museus, não somente em Florença, mas em outras cidades, temos museus maravilhosos. Mas Galeria, Florença, né? O FIS é galeria maravilhosa também. Florença é imbatível porque quase todos os grandes artistas nasceram na cidade de Florença e graças aos Médicis nós temos um acervo fantástico de artistas de vários períodos e de várias regiões da Itália e também da Europa. Ó, o Temos Vitor outra está falando que mesmo. vai há 5 anos seguidos e sempre conhece coisas novas. E também o Palácio Pitt que fala, Também a última residência dos da Médicis. família Médici, né? É, Estou até lembrando das minhas aulas de História da com Arte. certeza. E se as pessoas quiserem continuar ouvindo mais a respeito de Florença, visto que agora eu tenho uma outra maratona de live, pode acessar diretamente a minha página, o meu perfil que você colocou, né, Margot? O pessoal tá vendo Coloquei. qual é, então. Marise Nakagawa. Nakagawa, @Marise com SE Nakagawa. Um nome muito italiano, né, gente? Como é que é o sobrenome italiano? Qual o meu? É. O sobrenome do marido é Tartarini. Tartarini. Você não colocou, não? Não usa, não? Não, porque aqui não, você quando casa, você permanece com o seu sobrenome de solteiro. É? Aqui a gente pode escolher. Atualmente sim, mas as pessoas preferem, as mulheres aqui preferem ficar com o próprio sobrenome. É. Ó, o Instagram está avisando que a gente tem 1 minuto e pouco. Então, eu acho... gente, vocês entenderam, né? 5 dias no mínimo, sabe? Ir para Toscana. Eu gostaria muito de ter a sorte de ir para lá quando tiver nos girassóis, época dos girassóis. Sim, com certeza. Gente, eu estou tentando lembrar o lugar que eu fui a última vez. É uma praia com V, começa com V. Olha, a outra esquece tudo.
Viareggio. Viareggio. Viareggio, que é a costa toscana. Exatamente. Eu estive em Viareggio, num carnaval muito maluco que tem lá. Viareggio é onde se encontra o carnaval mais famoso e conhecido, que não chega nem pertinho do nosso brasileiro, mas é divertido também. Então, minha amiga Leleu mora lá, uma amiga minha de Vitória. Eu vou lá, eu vou visitar minha amiga também, Fadia, lá na Provence, que eu adoro também. Ai, gente, o mundo é pequeno pra gente, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que fazer repeteco do nosso Vamos. lado. Não, mas a gente vai manter agora. Eu que tinha decidido parar um pouco, depois com esse advento da gastronomia, eu já comecei a falar com guias do mundo inteiro. Muito legal. Guilherme falou que nossa live foi muito legal. Obrigado pela sua presença. Quero agradecer sempre a todos inspiradora. pela participação. Marise, olha, muito obrigada pela sua presença. Daqui a pouquinho a gente vai cair, todo dia cai. Margot Dalla, jornalista, fotógrafa, DJ 60 Plus. Sou de Colatina, Espírito Santo, Brasil, mas moro em Amsterdã, no centro dessa cidade linda. E esse aqui, gente, é o meu estúdio. Aqui eu me inspiro, faço contato com pessoas e as entrevisto para o meu canal do Instagram. E agora, desembarcando no YouTube. E peço para você me seguir, se inscrever no canal, tocar no sininho para receber as novidades. Então, eu te espero lá. Eu entrevisto o prefeito Sérgio Meneghelli, Toninho Horta, Vanja Santos, um artista visual, Neide Lantier. A gente resolveu fazer uma live mãe e filha.